Muito obrigado por estar assistindo ao nosso vídeo. Hoje, 29 de janeiro, domingo, nós vamos fazer o estudo do índice Bovespa e também de alguns papéis. Meu nome é Leonel Lacerda, eu sou trader, ou seja, faço operações especulativas e também sou investidor, ou seja, tenho uma carteira de longo prazo baseada em fundamentos. Sem querer tomar muito o tempo de vocês, eu gostaria de apresentar o site Finance News, onde os vídeos, os estudos que eu faço aos domingos vão ficar. A partir dos próximos dias, todos os vídeos, para quem acompanha pelo blog Grafista na Bolsa, esse blog ele vai deixar de existir a partir de março, e os vídeos vão ficar aqui no Finance News, onde teremos também notícias do mercado. Aqui, por exemplo, segunda-feira, nós já temos as principais notícias que vão mexer com o mercado nesta segunda-feira. E aqui no Finance News TV, nós teremos os vídeos que eu faço aos domingos. Quem acompanha pelo canal no YouTube, sem problema algum, pode continuar acompanhando por lá. Se quiser saber das notícias, nós temos um plantão, onde as principais notícias do dia vão ser dadas nesse plantão. E aqui mais embaixo, gente, nós vamos estrear com a série para quem está começando na Bolsa, Série Sou Novato na Bolsa, é uma série de reportagens. Se você tem um amigo que está começando na Bolsa ou quer entender um pouquinho mais de Bolsa de Valores, entra lá no site, mostra para ele essa reportagem que vai ajudá-lo muito. Tá bem? Se quiser compartilhar o nosso site com os seus amigos, conhecidos, fique à vontade. Com relação ao índice Bovespa, gente, vamos ser bem objetivos. Veja que nós temos aqui, deixado lá em 2012, março de 2012, um topo na região de 68 mil pontos. Então, 68 mil pontos, naquela região por ali, nós vamos ter o quê? Uma resistência, ok? Nós já vencemos a resistência dos 65 mil pontos, continuamos subindo. Observem que nós estamos há 5 semanas subindo, o Ibovespa está subindo há 5 semanas. É importante que haja, neste momento, na minha opinião, uma realização. Tá? A realização não precisa ser caindo, a realização pode ser no tempo, ou seja, uma lateralização. Ok? Seria interessante para a gente respirar um pouquinho e continuar subindo. Tá? Vamos ver agora o gráfico do índice Bovespa, mas o gráfico diário. Observem que, de uma certa forma, a gente já começou aqui uma espécie de lateralização. Seria interessante que nos próximos dias a gente ficasse andando de lado. Tá? Observem que nós temos um padrão aqui. Andou de lado, voltou a subir. Andou de lado, voltou a subir. Tá? Então, lá em cima, seria interessante que o índice lateralizasse, realizasse no tempo para voltar a subir e atingir aquele alvo, onde nós temos a expectativa, existe uma probabilidade de chegar até a região de 68 mil pontos, onde poderá enfrentar uma resistência novamente. Agora, se o índice voltar a cair, Leonel, onde é que ele tem aí suporte? Bem, na minha opinião, esse topo anterior aqui é um suporte, 65 mil pontos é um suporte. Depois, aqui nessa região de 64 mil, 63 mil pontos, temos um outro suporte. E depois, mais embaixo, na média móvel 21 períodos, essa linha vermelha fraca, é também um suporte em 63.400 pontos. Observem que neste momento nós estamos longe da média móvel. Isso é risco, ou seja, o preço ele tende a convergir à sua média. Seria interessante que o índice Bovespa se aproximasse um pouquinho mais da sua média. Bem, agora vamos então ver alguns papéis. Vamos começar pelas ações Petri 4, Petrobras, ações preferenciais. Esses papéis são mais líquidos. Eu ressalto que a análise gráfica, pessoal, antes da gente começar o estudo, ele não serve como mecanismo de previsão do futuro. Não é isso. A análise gráfica é tão somente uma ferramenta para manejarmos o risco, sabermos o alvo, sabermos onde fica o stop e, a partir disso, definirmos a nossa operação. Tá bem? Não entendemos análise gráfica como previsão do futuro, porque ninguém sabe do futuro com 100% de certeza. Bom, vamos começar então. Petri 4, pessoal, está em uma região de suporte,
Vejam que o papel tem uma longa lateralização. O gráfico semanal mostra bem isso. Aqui está o gráfico semanal. Tá? Vamos voltar lá para o diário de novo. E na minha opinião, pessoal, para a gente imaginar que Petrobras vai subir, ela tem que romper esse topo aqui em 16,45, 16,50. Tá? Aqui atrás, na esquerda, observem que 16,45 por ali também foi resistência. Então tem que romper essa resistência 16,45, 16,50. Se romper, aí sim o papel tem uma probabilidade de buscar aquele outro topo lá em cima em 17,45. Se romper, pode buscar os 18,34, 18,40, aquele topo principal lá em cima. Tá? Se cair, tem suporte em 16,25, né? Aqui nessa região mais ou menos. Né? Isso aqui é suporte. Depois aqui embaixo, 14,93, R$15 por ali, né? Aqui, depois um suporte bem importante em R$14. E por último, suportão em 16,30, nessa região aqui. Agora aqui na tela o gráfico de Vale, Vale 5. Observem que Vale 5 está dando a entender que está fazendo aqui já o início de uma congestão. Se essa congestão ocorrer, ela é bem-vinda, porque nesse momento o papel, o preço, está bem afastado da sua média móvel. Tá? A média móvel está aqui embaixo e o preço está aqui em cima. Isso é o quê? Isso aqui é o tamanho do risco. Então é importante que caia um pouquinho, até para que aqueles traders que operam no curto prazo, que não estão no papel, possam se posicionar. Se cair, pode cair até onde? Bem, na minha opinião, um dos suportes é a média móvel 21 períodos, essa linha vermelha mais fraca, em 28,30, né? Aqui. Outro suporte pode ser aqui nessa região, né? Em R$30. Agora a pergunta que não quer calar, se vale continuar subindo, qual é o provável alvo? Bom, se continuar subindo, o provável alvo é lá na região de R$35, um pouquinho em cima. Vejam que para dar essa resposta a gente vai ter que voltar lá no ano de 2013. Está vendo esse círculo aqui? Pois bem, 35 com exatamente 35,50. E um pouquinho mais atrás, na esquerda, lá em 2011, 35,50 foi um topo também. Então, na minha opinião, há uma chance de Vale buscar 35,50. Se chegar até lá, aí sim vai enfrentar uma nova resistência e uma resistência significativa. Tá? Observem que o papel tem uma força compradora, observem aqui embaixo grande, aumentou, sustentou toda essa alta aqui. Tá? Então, nos últimos dias o papel deu uma queda no volume. O principal gatilho da Vale, um dos principais, né, que é o mercado chinês, está em feriado por causa do Ano Novo Lunar, se não me falha a memória, até a próxima sexta. Então, como não teremos notícias importantes de lá, imagino que não, feriado, né? Talvez Vale fique aí andando de lado por mais algum tempo, o que é bom. Né? Tem um gráfico aqui que eu quero destacar, o gráfico de Banco do Brasil. Eu dizia na semana passada que Banco do Brasil, se rompesse essa região aqui, essa resistência aqui, poderia subir, não deu outra, né? O papel subiu forte. Então, gente, agora o papel se aproxima, já está pertinho de sua máxima histórica, deixada lá em 2014, que é essa região pertinho de R$32. Tá? Vejam que o papel neste momento está afastado da média móvel, quer dizer, entrar agora, se posicionar agora no papel é assumir um risco grande. Então, o ideal é esperar Banco do Brasil realizar um pouquinho, né? Se aproximando de sua média móvel ou andando de lado. Tá? Mas um gráfico bem interessante e o alerta foi dado aqui no nosso vídeo na semana passada. Eu quero mostrar também o gráfico de BBSE3, Banco do Brasil Seguridade, né? Está chegando numa região, esse é o gráfico diário, tá? Está chegando numa região se aproximando dessa linha de tendência de baixa, né? E nesse momento aqui sim pode enfrentar uma resistência, tá? Eu ficaria de olho nesse papel,
porque estou de olho, né? Porque ele pode estar aqui fazendo um pivô de alta, onda 1, onda 2 e onda 3. Mas para isso precisa romper a linha de tendência de baixa e depois esse topo aqui, ó, tá? Para quem sabe ter como alvo estimado aquela região de R$ 32. Seguimos acompanhando. Agora vamos aos pedidos. Primeiramente, Daniel pede o gráfico de metalúrgica Gerdau, Goal 4, esse é o gráfico diário. Por favor, Daniel, não entenda como recomendação, é apenas um estudo. Vejam que Goal 4, gente, fez aqui uma correção até perto da média móvel, né? Até a média móvel 21 períodos. Observem que o volume aqui embaixo ele caiu, tá? Esse volume precisa aumentar para a gente pensar que o papel vai conseguir romper aquela resistência em 6,5, 6,10. Se romper a resistência desse topinho aqui, vai enfrentar resistência logo em cima, né? Aqui nessa região, 6,30, esse topo aqui é uma resistência bem importante para metalúrgica Gerdau, ok? Mas sim, é um gráfico interessante porque ele fez esse movimento aqui, ó, onda 1, onda 2, e aí, será que vai fazer onda 3? Bom, não sabemos ainda, aguardemos, tem que romper primeiramente aquele topo que eu indiquei ali, tá? 6,5, 6,10. E o topo principal, 6,30. Esse papel fica muito interessante para mim se romper 6,30, porque se a gente olhar aqui no passado, né? Se a gente olhar aqui mais atrás, ele, nessa região ele não tem quase resistência, né? Essa região aqui, ó, ele quase não enfrenta resistência aqui, né? Então podemos estimar, é apenas uma estimativa, quem sabe um alvo lá em R$ 8,00 aqui nessa região, tá? Se esse papel conseguir romper 6,30. É um gráfico sim para ficar de olho. A Lucimar e o Marcos pedem o gráfico de CEMIG. Vamos estudar então o gráfico de CEMIG 4, esse é o gráfico diário, tá pessoal? CEMIG no curtíssimo prazo fez uma onda 1, teste de fundo e lançou uma bela de uma onda 3 para cima, tá? Na minha opinião, tem que romper esse topinho aqui, 9,30 por ali, né? Se romper já enfrenta resistência em 9,50, se romper 9,50 já enfrenta resistência de novo em 9,65. Tá? No curto prazo, esse papel, caso venha a realizar, tem suporte em 8,85, depois 8,52, depois na média móvel aqui em 8,30, né? Essa linha vermelha é uma região de suporte. Se esse papel romper essa região aqui de 9,70 por ali, tá pessoal? Isso aqui, ó, aí sim fica muito interessante para quem sabe um alvo estimado lá na região de 12, tá? Porque quase não tem resistência aqui, né? Nessa região. Então, para mim, eu ficaria muito de olho nesse papel se romper 9,70 esse topo aqui. O Marcos também pediu para estudar o IBR4. Marcos, o problema de IBR4 está aqui embaixo, ó. Volume muito baixo. Para termos uma análise técnica mais confiável, a gente tem que ter um volume considerável, né? Então, esse papel altamente volátil, para analisar do ponto de vista gráfico, não dos fundamentos, mas gráfico, fica inviabilizado, tá? É uma empresa em recuperação judicial, muito volátil, extremamente perigosa, porque volatilidade é risco. Temos um outro pedido aqui, o Eduardo pede que a gente estude Embraer e MBR3, esse é o gráfico diário. Vejam que Embraer sentiu a resistência desse topo aqui e desses dois topos aqui. Aí eu comprei Embraer no ano passado e em dezembro, né, para uma operação de swing, acabei estopado por Embraer. Vejam que o papel subiu forte e o que ele precisa agora? Precisa de uma correção, que pode vir até onde? Até a média móvel 21 períodos em 17,24. Esse é um provável suporte. Tá? Eu ficaria aguardando esse movimento aqui. Ó. Subiu, recua e monta uma onda 3 para cima. Isso sim eu ficaria de olho, principalmente se romper esse topo aqui. Tá? Montar um pivô de alta, mas isso é assunto para daqui a vários dias nesse papel. Tá? O que ele tem que vencer, Embraer, é essa resistência forte aqui em 18,85, 18,90, tá gente? Aí sim nós podemos pensar em altas.
A Lucimara pede rumo 3. Aqui está o gráfico diário de rumo 3. Esse é um gráfico bem interessante, Lucimara, porque chegou de novo numa região de resistência. Aqui, né? Vejam que isso aqui, esse topo, ele se comporta como resistência. Então, esse papel, depois de cair bastante, volta a subir e chegar de novo àquela região de resistência, onde o ano passado ele não conseguiu romper. Então, o que se espera de rumo 3? Um recuo, né, até perto da média móvel. Não, temos um suporte estimado em R$ 6,86. Tá? Se o papel fizer isso aqui, ó, recua, depois monta um pivô de alta e rompe essa região de 7,70, fica um papel bem interessante, porque aí pode ter um alvo estimado nessa região de 8,90. Por que 8,90? Porque aqui no passado, né, ele era uma região, foi um topo, tá? 8,90, 8,80 por ali. Mas é um gráfico sim para se colocar no radar, lembrando que rumo tem um beta muito alto. O que significa um beta muito alto? Volatilidade alta. Cai muito, sobe muito. Isso é risco, tá, pessoal? E temos que manejar o risco. Para finalizarmos, o gráfico diário de CCR, CCR3. Ressalto que esses estudos não são recomendações, tá, pessoal? São apenas estudos. CCR3 fez aqui, na minha opinião, uma onda 1, está testando o fundo agora e eu esperaria armar um pivô de alta. Tá? Se ele fizer esse movimento aqui, se ele armar esse pivô de alta, fica interessante, principalmente se romper essa região esse topo aqui, né, em 16,70 por ali. Se romper, na minha opinião, pode buscar esse topo aqui, onde terá uma próxima resistência em 17,45. Tá? Então, alvo imediato 17,45. Provável alvo. Se romper 18,23, lá naquele topo anterior, pode ter um outro provável alvo. Tá? Mas, em síntese, o que eu esperaria para esse papel? Armar um pivô de alta e romper esse topo aqui. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Uma ótima semana. Qualquer dúvida, estou à disposição.